Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a carta que Paulo escreveu a Filemo. Eu costumo dizer que essa é a carta da verdadeira democracia. Mas, antes de tudo, vamos fazer a leitura do capítulo, que é um capítulo único. A carta de Filemo, ela começa e termina em um capítulo. Vamos fazer a leitura com a nossa amiga Márcia Nese. Carta de Paulo a Filemo. Endereço: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a Filemo, nosso muito amado colaborador, e a nossa irmã Ápia, ao nosso companheiro de armas, Arquipo, e à igreja que se reúne em sua casa. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ação de graças e oração. Dou sempre graças ao meu Deus, lembrando-me de ti em minhas orações, porque ouço falar do teu amor e da fé que te anima em relação ao Senhor Jesus e para com todos os santos. Possa a tua generosidade, inspirada pela fé, tornar-se eficaz pelo conhecimento de todo o bem que nos é dado realizar por Cristo. De fato, tive grande alegria e consolação por causa de teu amor, pois graças a ti, irmão, foram reconfortados os corações dos santos. Pedido em favor de Onésimo. Por isso, tendo embora toda a liberdade em Cristo de te ordenar o que convém, prefiro fazer um pedido invocando a caridade. É na qualidade de Paulo, velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, que venho suplicar-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Outrora ele te foi inútil, mas doravante será muito útil a ti, como se tornou a mim. Mando-o de volta a ti, ele é como se fosse o meu próprio coração. Eu queria segurá-lo comigo, para que em teu nome ele me servisse nesta prisão, que me valeu a pregação do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que tua boa ação não fosse como que forçada, mas espontânea. Talvez ele tenha sido retirado de ti por pouco tempo, a fim de que o recuperasses para sempre, não mais como escravo, mas bem melhor do que como escravo, como irmão amado, muitíssimo para mim e tanto mais para ti, segundo a carne e segundo o Senhor. Portanto, se me consideras teu amigo, recebe-o como se fosse eu mesmo. E se ele te deu algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, põe na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de meu punho, eu pagarei, para não dizer que também tu és devedor de ti mesmo a mim. Sim, irmão, eu quisera mesmo abusar da tua bondade no Senhor. Dá este conforto a meu coração em Cristo. Eu te escrevo certo da tua obediência e sabendo que farás ainda mais do que te peço. Recomendações, saudações. Ao mesmo tempo, prepara-me também um alojamento, porque graças às vossas orações, espero que vos serei restituído. Saudações de Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, de Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja em vosso espírito. Texto da Bíblia de Jerusalém, da editora Paulus, na sua 12ª reimpressão. Muito bem. Então, essa carta a Filemo, uma carta assim, bem carinhosa, bem pessoal, né? Paulo começa
fazendo pedidos por um escravo que fugiu de um homem chamado Filemo, da localidade de Colossos, e esses pedidos são 14, podemos dizer, argumentações que Paulo utiliza para que esse homem, esse escravo, possa ser reconhecido como um irmão em Cristo. Essa carta é uma carta de muito amor, de muito afeto, e ela já nos tempos antigos foi, podemos dizer assim, um dos escritos dos 14 de Paulo, um dos mais reconhecidos, porque nós temos aqui que Inácio de Antioquia, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Jerônimo, sempre citaram esta carta. Então, o que mostra que ela está em alto nível de aceitação. E o nosso Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, corrobora também, por exemplo, na análise de versículos desta carta. Ele analisa os versículos 14, 18 e 21. Desses 3 versículos, inclusive, ele analisa mais do que uma vez, fazendo outras mensagens sobre alguns desses versículos. O que mostra, então, esse lado todo amoroso desta carta. Mas o Emmanuel também, no livro Paulo e Estevão, ele diz que ela foi escrita em Roma, já nas últimas prisões de Paulo em Roma. Paulo, quando ele chega a Roma, ele é liberado, assim podemos dizer, dada a sua condição de doutor da lei, de um homem culto, e também, por mais do que isso, por ser um cidadão romano, ele foi liberado até ser julgado, mas continuava então prisioneiro, porque ele tinha de ter um guarda para vigiá-lo. E inclusive a guarda romana ficou surpresa, porque nunca a guarda nunca teve um preso tão querido, tão amado pelas pessoas que iam ali visitá-lo. Então ele foi permitido que ele ficasse livre, mas até haver o julgamento. E Lucas alugou uma casa ali perto da onde ele tinha de se apresentar constantemente para mostrar o seu bom comportamento e que não era fujão. Alugou na Via Nomentana, uma rua importante ali da localidade, para que ele pudesse diariamente se apresentar. E ele ia lá no claustro, ou melhor, ia lá nos calabouços, não só para pegar a sua ração, a sua alimentação, e aproveitava para falar palavras de consolo, de carinho para os presos que estavam ali algemados. Evidentemente que aqueles presos não eram como Paulo, né? Eram criminosos, homens com maldade, homens violentos, né? E o Emmanuel ressalta que entre esses criminosos tinham também os servos ladrões, ou melhor, escravos, ladrões, que estavam presos por ordem dos seus senhores para fazer na cadeia a regeneração da própria alma. O Emmanuel chega a comentar, né, que nesses calabouços, né, ele convivia com os celerados, o Paulo, indo lá pregar todo dia. Servos, pontinho, porque tinham outros criminosos. Então vamos para o ponto que mais nos interessa. Servos ladrões entrega à justiça pelos seus senhores para a necessária regeneração. Era o caso de Onésio, que era um escravo fujão. E conta a tradição, com
com alguns argumentos na carta, mas sem prova nenhuma, porque Paulo vai, em certa altura, vai dizer, se ele te fez algum dano, coloque na minha conta, etc. Não só é o dano como escravo, mas também dá a entender que ele tenha roubado algum recurso, por exemplo, dinheiro, para poder fugir, né? E que aí agora ele estava preso e Paulo ia lá na cadeia, pregou e transformou ele. Ou melhor, fez a sua conversão. E como ele coloca na carta, ele sentiu, Paulo, que era uma conversão sincera. Ele chega a usar assim, numa linguagem aqui, para sempre. Nós vamos analisar melhor. Olha como o Emmanuel trata essa questão na segunda parte do livro Paulo Estevão, no capítulo 9, chamado Prisioneiro de Cristo. Então ele começa assim, Emmanuel. A palavra de Paulo de Tarso atuava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao Evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado. Repare que ele está usando aqui a mesma palavra para o ladrão, os servos ladrões que estavam presos para serem regenerados, né? Então eu acho essa coincidência da linguagem de Emmanuel com a tradição. E ele então continua, né? Onésimo, o escravo regenerado, que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola a Filemon, que é essa que nós estamos estudando. Então, ele começa assim o seu primeiro versículo, Paulo de Tarso. Paulo, prisioneiro de Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso companheiro. Então, aqui quando ele diz Paulo, prisioneiro de Cristo, nós temos duas coisas, ou três, melhor dizendo. Primeiro, ele estava lá em Roma, né? Então, estava preso em Roma. E segundo, o outro ponto é que ele estava como prisioneiro, mas prisioneiro aí não só no sentido físico, mas prisioneiro de Cristo, ou o que ele está dizendo, estou prisioneiro por causa de Cristo, mas mais do que por causa de Cristo, estou prisioneiro em Cristo. Aí agora dá uma outra conotação, é que mais do que Roma me prender, eu estou preso a Cristo no sentido de nunca deixar para sempre de ser o seu servo, de pregar para ele. Inclusive nós vimos na carta aos Gálatas, que ele mesmo diz, eu tenho as marcas de Cristo, como os escravos eram marcados, né? Então eu sou prisioneiro de Cristo, no sentido de que eu tenho as marcas de Cristo, porque eu sirvo Cristo para sempre. Então ele começa a carta saudando a Filemon, o seu amado colaborador. Então ele diz que Filemon, que era o senhor do escravo Onésimo, era uma pessoa amada dele, que através dele, por intermédio dele, Filemon foi convertido a Cristo e ganhou uma vida incomparável, né? Uma vida em Cristo, e que ele era um irmão muito amado. Essa é a introdução. Muito bem, vamos fazer análise agora dos versículos 2 e 3. Também aproveitamos para saudar a nossa irmã Áfia e Arquipo, cuja igreja está na casa dele. Então a tradição coloca que esta irmã Áfia, muitos dizem isso, é a esposa de Filemon, e Arquipo é seu filho. E como se Filemon já tivesse assim uma estatura maior, fosse mais amadurecido em idade, e a igreja mesmo era administrada pelo seu filho Arquipo. Mas isso é tradição. O que nós vimos aqui nesse capítulo 2 é que ele está saudando esses dois irmãos, a irmã Áfia e o irmão Arquipo, cuja igreja ficava na casa dele. E ele diz, graça e paz de nosso Deus e Pai e de Cristo nosso Senhor, de Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui, neste caso, algumas traduções querem dizer de nosso Pai, Cristo nosso Senhor. Não é isso, né?
colocação no original não está tentando em momento nenhum dizer que Jesus é Deus. Ele saúda os dois, a Deus Pai, a Deus nosso Pai, e a Jesus Cristo nosso Senhor. Esses irmãos, né? Esse irmão Arquipo, em que a igreja ficava na casa dele, ele diz assim: é o nosso companheiro de lutas. Aqui ele está usando uma metáfora muito bacana, porque no original é suns tran teotes, e esta palavra quer dizer colega soldado. Então, companheiro de luta foi a tradução feita, arrumada, para um colega soldado, quer dizer, ele luta o bom combate comigo. Qual é o bom combate que ele luta? O combate do Evangelho, da empresa do Evangelho, da batalha do Evangelho, cuja arma é o amor, o perdão, a caridade, né? A paz, a graça, tudo isso que ele vai pedir para Filémon manifestar, e ele vai reconhecer que Filémon já tinha essas condições para poder então fazer pedidos a favor de Onésimo. Vamos continuar. Então ele deseja graça e paz para essa família, para Filémon, para Áfia, para Arquipo, para toda a igreja que se encontra na casa deles em Colossos. Paulo não fundou propriamente a igreja em Colossos, mas a igreja de Colossos ficava ali perto da Galácia. Então ele influenciou a fundação das igrejas ali naquela região. Muito bem. E por isso que ele pode-se dizer que ele é pai também daquela igreja, porque foram irmãos formados por Paulo, como Epáfras, que aqui é saudado nesse texto, no texto a Filémon, que foi, podemos dizer assim, a ponte para a fundação da igreja de Colossos, de Laodiceia e de outras localidadezinhas ali. E ele fala então graça e paz. Só que aqui a palavra está no grego, a palavra paz está no grego. Mas é que Paulo é judeu, não podemos esquecer disso. Então ele está falando aí pensando no hebraico, que é o shalom. E o shalom é mais do que a gente deseja paz para alguém. O shalom no hebraico, ele tem a ideia de uma bênção plena, em que quando a pessoa tem shalom, ela está com tudo arrumado, não só espiritualmente, mas também materialmente. A sua mesa transborda, a sua tranquilidade emocional, espiritual, a sua confiança em Deus também está, pelo menos é desejada que seja plena, tá? Então paz aí é um resultado final de um processo. Por isso que a gente diz que paz vem sempre depois do amor. Aquele que ama, esse sim está em união a Deus, então tem a graça divina, ou melhor, a presença das coisas boas de Deus. E ele diz, então agora para Filémon, já preparando o terreno para o seu pedido. O que Paulo está fazendo, com muito carinho, sem usar de autoridade, né? Ou controlando a sua autoridade, colocando ela numa linguagem subliminar, né? Quer dizer, por baixo, para que ele pudesse, pelo afeto, mexer com os sentimentos de Filémon, tá certo? Ele está preparando o terreno, o que vem já, que é o grande pedido que ele vai fazer. Um pedido primário. Qual o pedido primário? Libertar Filémon. Um pedido secundário, no mínimo, tratar Filémon com amor, com carinho, sem violência, porque era da lei romana que Filémon podia tratar Onésimo como quisesse, inclusive chicoteando ele, tratando com violência e inclusive o mandando matar. Então por isso que ele faz esses dois, vai preparando o terreno para esses dois pedidos. Aqui eu quero fazer um parênteses. O cristianismo primitivo, ele não se bateu contra a escravidão. Ele não fez isso. Aliás, a própria escravidão aqui no Brasil, 1500 anos depois,
A própria igreja, e muitas vezes, fez um papel assim, de fechar os olhos. Inclusive, vários padres, né, tinham escravos. Veja que aqui toda a região da Tijuca, e pega aqui todo o Maracanã, que fazia parte desta região, que é o chamado Engenho Velho, que é até essa fazenda onde que nós conhecemos o bairro do Engenho Novo. Então esse era o Engenho Velho. É interessante que no meu IPTU vem escrito que eu resido no Engenho Velho. Muito bem. Então esse Engenho Velho era uma região em que se plantava café e se plantava cana, né? E essa região, principalmente a cana, e ela passava por São Cristóvão, era uma fazenda imensa, e isso precisava ter, e tinha muitos escravos, e pertencia a quem? Aos jesuítas. Então a igreja, ela não entrou muito nesse assunto, mas fica implícito na mensagem de Jesus, está lá, de forma clara, o amor para com todos, inclusive, imagina, para os inimigos, evidentemente, que para os escravos. Uma outra coisa é que Paulo diz que em Cristo não há nem homem livre, nem escravo. O que há em Cristo é a condição de irmão. Mas por que o cristianismo não fez isso diretamente? Porque ele ia se bater numa instituição que mantinha o império, e que seria já uma segunda luta imensa. Era mais fácil entrar na alma do escravo e fazer o escravo ser, podemos dizer assim, um bom escravo, um servo fiel, porque agora ele estava em Cristo, que o seu senhor poderia dizer assim: que coisa, esse escravo, depois que se envolveu com essas coisas de Jesus, está trabalhando tanto, é tão dedicado, né? Ele deixou de furtar, de fazer corpo mole, de enrolar no trabalho, agora ele só faz coisa boa e perfeita. Isso poderia, e muito fez, mexer com os sentimentos do Senhor. Mexendo com os sentimentos do Senhor, inclusive fazendo com que muitos senhores passassem a seguir Cristo por causa da atitude do escravo. Era uma forma de fazer uma revolução silenciosa e evitar derramamento de sangue desnecessário, e sim usar o bom trabalho em Cristo que um escravo, em que a instituição romana fazia, que mantinha, para que nessa revolução silenciosa transformasse o coração de muitos, tá certo? E depois, em outra frente, se enfrentaria isso, podemos dizer assim, mais de frente. Por isso que começávamos dizendo que essa carta é a carta da democracia, porque a verdadeira democracia nasce do Evangelho do Cristo. Só existe democracia porque você reconhece, e porque a democracia quer dizer que vem do povo. Temos povo, né, governo do povo. Por enquanto que eu não vejo Deus no coração do homem, do cidadão, eu não posso conceber a ideia de uma democracia. Aliás, só existe democracia quando a pessoa transpira a Deus, porque senão nós sempre estaremos cercados da violência, da força para impor. Democracia mesmo, em que o povo pode gerir, pode governar, ele só pode fazer isso se ele tiver Cristo, porque senão não é governo, é caos, é desordem, é violência. Vou mais ainda, a epístola a Filemon é a verdadeira revolução, é a única revolução verdadeira. Por quê? Porque ela parte do coração e transforma o coração. Ela parte do coração, e Paulo a mensagem partia do coração dele. Ele que tinha um coração transformado para chegar no coração de Filemon e transformar o coração de Filemon. E aí causar a grande surpresa numa revolução silenciosa no império. Porque Filemon, um homem rico, um homem do poder, liberou o seu escravo Onésimo, e agora os dois são sócios do empreendimento de Cristo. Agora os dois são irmãos iguais. Isso é Evangelho.
sem precisar de arma, derramamento de sangue, de violência ou de se mudar as leis do Estado. As próprias leis caem, como a lei da escravidão, no exato momento em que você encontra um coração que ama. Para um coração que ama, não pode existir escravidão. Ora, Paulo, ele continua então assim, preparando o terreno. Sempre dou graças a Deus, lembrando de você, Filemo, nas minhas orações. Se eu sempre faço isso, é oração contínua. Orai sempre, nunca deixeis de orar. Então eu sempre oro por você, Filemo. Sempre te tenho nas minhas lembranças, nas minhas orações. Por causa de quê? Porque eu ouvi falar significa estou ciente, eu sei, fui informado. E esta palavra, essa expressão no original, esse ouviu falar, que poderíamos traduzir, estou ciente, porque é informação boa, informação certa, informação verídica. Por causa de quê? Porque eu ouvi falar do seu amor e da sua fé, que tens em Jesus e para com os santos. Aqui a palavra santo são os cristãos, como era chamado na época, cristão era chamado de santo, tá? Então vamos colocar aqui na nossa linguagem. Por que eu estou ciente das suas qualidades e oro para que você mantenha isso? Porque você é um homem de muita fé em Cristo e derrama o amor de Cristo para com os irmãos. Então eu estou ciente, porque muitos chegam a mim falando, puxa, como ele é caridoso, como ele é um homem bondoso, como ele é um homem generoso, como ele é um homem que perdoa, como ele é um homem de fé, de dignidade. Então Paulo está aqui mostrando quem é Filemon para nós. O que Filemon fazia como cristão, e mais. Por isso, Filemon, eu oro sempre para você, para que esse bem, essa sua bondade, essa sua generosidade, essa sua fé permaneça. E ele diz assim no versículo 6, por isso, a comunicação da tua fé, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz, pelo pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, em Cristo. Essa comunicação da fé, aí, a palavra no original é comunhão, companheirismo, koinonia, companheirismo, ou melhor, que esse companheirismo que você tem com os cristãos, você é companheiro dos cristãos, você é generoso com os cristãos, para que isso cada vez se torne mais eficaz, essa sua atitude de ser companheiro é ficar do lado, de compartilhar, de caminhar junto. Então que isso cada vez se torne mais eficaz, e você fale e mantenha com a sua presença, com esse companheirismo, e possa mostrar e falar para as pessoas o imenso bem que existe, mostrar esse conhecimento que é o pleno bem que existe naqueles que aceitam Cristo. Essa sua atitude de andar junto com os cristãos faz com que eles passem pelo teu exemplo, pela sua postura, a realmente reconhecer que ser cristão vale a pena, é um benefício, quando você é cristão em Cristo e unidade em Cristo. Esse versículo ele é mais complexo na sua tradução, então nós fizemos aqui uma tradução, não ao pé da letra, mas assim, de forma coloquial, o que esse versículo quer dizer. É isso daqui, ó. Oro para que a participação da tua fé possa promover o conhecimento de todo o bem que é nosso, que nós temos em Cristo. Então eu vou reler aqui o que Paulo está dizendo. Oro sempre, constantemente para você, Filemon, para que a participação da tua fé
possa promover o conhecimento de todo o bem que existe no cristão quando ele está em Cristo. Bonito trabalho de Filemo, né? Um homem de fé e de amor. Continua Paulo no versículo 7. Olha, Filemo, ele ainda não chegou no pedido dele, né? Ele está preparando o terreno. Filemo, tive grande gozo e consolação no teu amor. Por ti, irmão, os corações dos santos são reanimados. Olha, tive um grande gozo, uma grande consolação em ti, meu irmão, porque através da sua postura, os santos todos estão com o coração reanimados. As palavras, elas têm a sua precisão, né? A palavra aqui, gozo, é chara, que quer dizer alegria. Então Paulo diz, eu tive uma grande alegria em saber dessa sua atitude. Mas mais do que isso, eu tive um grande consolo. Aí é a mesma palavra para paracleto, é paraclete que está aqui, é a mesma origem da palavra do paracleto, do consolador prometido. Ou melhor, a sua atitude é uma realização daquilo que foi prometido como consolador. Você, podemos dizer assim, pré-anuncia o Consolador, pela sua maneira de ser caridosa, amiga. Isso me deu um gozo, uma alegria imensa, por essa sua forma de consolar os irmãos, porque por ti o coração dos santos estão reanimados. Eu quero aqui ver essa palavra coração primeiro. Aqui não está acorde de coração. Aqui é uma palavra que está falando dos órgãos vitais internos. No original é esplagichinon, que quer dizer órgãos internos, que são o homem interior. Aqui pode ser também intestino, fígado, rim, o baço. É todo o homem interior, e que eles estão reanimados por causa da sua atitude. Que alegria que você me dá, que consolo. É como se você fosse um advogado da causa de Cristo. A palavra consolador também quer dizer advogado, como se fosse um advogado consolando as pessoas. As pessoas, elas perdem muito as suas energias vitais quando elas são perseguidas. O cristianismo estava perseguido, e não era só perseguido por causa do império, não era só perseguido por causa das heresias, não era só perseguido por causa dos judaizantes que queriam impor ideias das leis de Moisés. Não era só isso, mas as pessoas eram perseguidas em casa, era perseguida no seu templo, porque frequentava aquele templo daquele deus, daquela deusa, e agora não frequentava mais ali. Então eram desmerecidas nas praças públicas, eram desmerecidas nos mercados, e mais dentro de casa. Diz Jesus que os maiores inimigos vai ser pai, mãe, sogra, nora, filhos, porque as pessoas diziam, ele agora mudou, ele agora ficou doido, ele agora segue um cara que morreu na cruz. E quem morre na cruz é um criminoso, e é o maior dos criminosos, quem morre na cruz. E essas pessoas tinham de manter a fé. E se não tivesse um aconchego, se não tivesse uma generosidade, se não tivesse um ânimo, mesmo até um recurso, um local para ficar, para se esconder, e Filemo tinha condições, porque tinha condições financeiras, então a postura de Filemo é muito importante. Por quê? Porque ele, através dele, ou por ti, por ter um intermédio, o coração dos cristãos estão reanimados. A palavra no original para reanimar é anapauo. Anapauo, que quer dizer descansar, ter um refrigério, se revivar, se reavivar. E, sabe, você está perdendo a vida, aí você se anima outra vez. É como um campo magnético, você se reanima.
você pode descansar, você está com a mente explodindo sem uma solução. E com o Filemon a pessoa tem um pouco mais de segurança, de tranquilidade. Tranquilidade seria esse descanso, não um descanso de ficar sem fazer nada, mas é um alívio na mente, é um alívio que as pessoas sentiram. Por isso que Paulo fala: que gozo, que consolo, Filemon, você me dá, quando eu escuto que irmãos estão sendo reavivados, reanimados em ti. Agora vamos para os versículos 8, 9 e 10. Chegou a hora. Agora Paulo já vai entrar no seu pedido. Vou lembrar vocês: pedido primário, emancipação de Onésimo. Pedido secundário, no mínimo, espero que você trate ele sem violência. Tá certo? Mas o que ele não vai pedir a emancipação dele. Ele vai pedir o pedido secundário, para não ser tratado com violência. Mas todos os versículos por trás quer dizer isso. E vocês vão ver os argumentos maravilhosos usados por Paulo de Tarso para dizer que ele esperava de Filemon muito mais do que ele estava sugerindo. Ele tinha certeza que Filemon ia além, ia fazer muito mais ainda. Uma confiança de amor, é um papo de cristão para cristão aqui maravilhoso. Vamos lá, vem o pedido sem falar em pedido. Embora tenha em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, em Cristo não é usar força. Quando ele diz assim: embora eu tenha plena de liberdade de mandar você fazer o que convém, em Cristo eu tenho esta liberdade, todos nós temos. Aqui não sou eu, não é a Vera, não é a Fernanda, não é o Rogério, não é o Jorginho. Todos nós temos liberdade em Cristo para chegar para o irmão e dizer: não é melhor você fazer isso? Não é melhor você fazer? Não é isso que convém? Será que o que você está fazendo é o melhor? Não seria melhor fazer assim? Essa é a liberdade. Isso não quer dizer, aqui no caso, necessariamente autoridade. Pode até se pensar que Paulo poderia estar pensando assim, mas a forma que ele está arranjando a carta não é para usar desse tipo de autoridade, para mostrar essa plena liberdade que é em Cristo. E na plena liberdade que há em Cristo, nós podemos chegar para qualquer irmão, tratando como irmão, falar para ele o que convém. Apesar, diz Paulo, de eu ter esta plena liberdade, a palavra liberdade aqui é parresia, que quer dizer, ou parresia, que quer dizer franqueza, ousadia no falar, coragem, porque não é fácil você chegar para o irmão seu, mesmo falando em amor, mesmo falando com amor, numa vibração de amor, dizer para ele: eu acho que essa não é a melhor atitude, será que a melhor não é essa? E você pode e deve falar assim, sempre com essa franqueza, mas tem que ter coragem e ousadia, porque muitas pessoas têm brios, mas se ela tem brios e fica toda cheia de 9 horas, ou talvez porque você não foi suficientemente amoroso no seu falar, naquilo que convém, ou então porque você não aceita um retrucar da mensagem, ou mais ainda, ou talvez porque o outro não é cristão em Cristo. Tem o título de cristão, mas não é em Cristo, ou melhor, não está em unidade com Cristo. Por isso que não gosta de ouvir que o outro diga o que convém. Então Paulo está falando aqui dessa franqueza, dessa coragem. E ele fala assim: olha, apesar de eu poder fazer assim, eu prefiro agir de forma diferente. Eu prefiro te rogar, no seu amor, pelo seu amor, chegar lá no seu amor e solicitar. A palavra aqui está traduzida por rogar, mas no original é solicitar. No original é parakaleo. Solicito a você, mas não só é a minha palavra, eu apelo ao seu amor, para que a resposta venha não pela razão, mas pelo amor. E o que eu
estou solicitando? Sendo eu, posso fazer assim, te pedir em nome do amor, pelo seguinte, porque eu sou o Paulo o velho, e agora, além de velho, eu estou na condição de prisioneiro de Cristo. É quase uma covardia que Paulo está fazendo. Aqui essa palavra covardia no sentido de um, como é que é, um nocaute, né? Um nocaute maravilhoso, mas um nocaute de beijo, de amor, de abraço. Olha só, meu filho, eu estou solicitando isso a você e estou pedindo isso em nome do amor, né? Podia te dizer o que convém, mas eu nem vou dizer o que convém, eu vou falar direto ao seu amor. E vou falar porque eu quero usar 2 argumentos, que eu também tenho amor. Como você tem, e você é generoso com tantas pessoas, eu quero te falar da minha condição. Eu sou o Paulo, o velho. Ou melhor, você já me conhece há muito. E muitas pessoas já me conhecem há muito tempo. Eu já estou no fim de carreira. Ele já estava em Roma e em breve ele seria degolado. Então eu sou o Paulo velho que você sabe, ou em outras palavras, olha a minha trajetória. Olha a minha trajetória, meu irmão. É isso que eu estou te falando. Não estou te falando assim, sabe, de um pedido da boca para fora. Isso é fruto de uma vivência, de uma experiência. E essa experiência, eu estou velho de amar também. Há muito tempo que eu venho amando. E agora, ainda tem uma outra coisa. Além de você conhecer essa minha experiência, eu estou velho, eu sou prisioneiro em Cristo. Estou preso aqui em Roma. Será que esse pedido de um velho, de um prisioneiro, não pode chegar ao seu coração? Não os seus direitos, a gente fala muito em direito, e nem sempre gosta de falar de deveres, né? Mas o direito, ali ele tinha direito, o direito romano, o direito jurídico, de ter um escravo Onésimo, o escravo era dele. Mas veja, é o velho Paulo que está te pedindo, que agora está preso. Vamos lá, no amor. Como é que você pode ver isso? Como podemos resolver esse caso? Daqui a pouco ele vai falar de justiça, ele vai falar de tribunal. Como a gente pode resolver esse caso? Leia um caso judicial, esse caso Onésimo. Já já ele vai entrar nisso. Sim, então, já que eu sou Paulo, o velho, já que eu sou o prisioneiro em Cristo, sim, então eu rogo, eu solicito pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Nas minhas prisões, que é prisões por causa do Evangelho. Da mesma coisa que você milita, Filemo, você não é um militante do Evangelho? O Arquipo, tradicionalmente, como seu filho que tem a igreja na casa dele, não é um soldado colega, não é um combatente do Cristo? Então, eu estou te pedindo nesse sentido. Aqui, olha o que eu estou rogando. Eu estou rogando pelo meu filho. E Paulo aqui, como judeu, ele poderia estar também pensando como os rabis pensam. Toda vez que ele transforma alguém, ele tem o outro como seu filho. Filho não mais de ordem física, mas de ordem espiritual. Não biológica, mas de ordem espiritual. Gerei ele espiritualmente. E aqui Paulo está dizendo, gerei ele nas minhas prisões. Quer dizer, gerar um filho, pergunte uma mãe, é complexo? É doloroso? Cria uma ansiedade tremenda na mãe por aquele homem que vem, não é assim? Agora você imagina uma mãe que está presa, que está na cadeia. Que sofrimento maior você ter um filho na cadeia. Já pensou? Aí Paulo está dizendo, eu sou essa mãe do Onésimo, eu gerei ele. Por isso que a linguagem de mãe, né? Mulher que gera, né? Posição aqui yin, na filosofia yin yang chinesa. Então eu gerei ele, e gerei aonde? Nas prisões. Logo, foi um parto com muito mais dificuldade. Não é fácil esse tipo de parto. E aí eu posso agora garantir que o que foi gerado, essa conversão que aconteceu,
gerou uma nova criatura, e uma nova criatura em Cristo. A conversão gera o início do nascimento. E agora ele é meu filho, mas meu filho espiritual. E qual o filho legítimo? O filho biológico ou o filho espiritual? A reflexão que nós podemos fazer é com a lei do levirato. Na lei do levirato, no judaísmo, nós tínhamos que quando uma mulher estava casada e o marido morria e ela não tinha filho, pela lei do levirato ela casava com o irmão mais velho do seu marido, com o seu cunhado, no caso mais velho. E esse cunhado mais velho ia fecundar ela para nascer um filho. Porque como ela não tinha filho com o marido, ia nascer um filho, e esse filho não pertenceria ao seu atual marido, e sim ao morto, ao desencarnado. É a lei do levirato. Logo, pela lei do levirato, o filho agora não era considerado biológico do seu segundo marido ou do seu cunhado. O filho, verdadeiramente, o verdadeiro filho para a lei era de ordem espiritual, para um pai espiritual, para um pai que não fecundou. Se a lei do levirato abre esse precedente, se ela é assim, tanto que tem aquela passagem no Evangelho, uma mulher casou com 7 maridos, e foi assim porque ela foi casando para poder ter filho. Então casou com 7. Com quem ela fica lá no plano espiritual? Aí Jesus muda esse critério e diz assim: não entendeste direito a lei. Neste plano, no plano dos anjos, no plano da ressurreição, do despertar espiritual definitivo, da harmonização espiritual, são como os anjos do céu, não se dão em casamento, porque estão em harmonia plena consigo mesmo, macho e fêmea, yin e yang, em harmonia. Por isso que ele compara a anjo, está em patamar evolutivo amplo. Ora, então se a lei diz que o mais importante na lei do levirato é o filho espiritual e não o filho biológico, e aqui no caso nós temos o exemplo de José, que não era o pai biológico, mas era o pai legal, porque ele deu o nome a Jesus, e o que vale ao pai legal? O que vale ao pai legal é aquele que dá o nome, é aquele que assume a responsabilidade. Paulo está assumindo agora Onésimo em patamar muito mais alto do que a lei do levirato. Ele está assumindo a nível Cristo, porque eu gerei em Cristo. Então, esse novo ser que nasce, esse novo Onésimo, é uma nova criatura em Cristo, é uma nova criação, é uma criação harmoniosa, porque é feita para Cristo. Muito bem, então eu rogo por o meu filho Onésimo. Só que é bacana que a palavra Onésimo quer dizer útil, proveitoso, benéfico. Então ele agora gerou Onésimo, mas esse Onésimo que era útil, que o seu nome quer dizer útil, ele como escravo fujão não era útil, era inútil. E se ele meteu a mão no dinheiro, no caso de Filemo, se provocou algum dano, no caso, ele era inútil. Mas Paulo está dizendo que gerou Onésimo, e ele não muda e não faz jogada de palavra aqui neste versículo, que é precisamente o versículo 10, porque simplesmente ele só pode gerar em Cristo algo útil. Por isso que agora o Onésimo tem o nome verdadeiro. Veja, como o Estênio gosta sempre de falar do meu caso, e eu sempre corrijo ele, Jorge quer dizer agricultor, Então eu ainda não estou nessa condição correta do meu nome, porque eu não planto nada, Agora eu tenho lá uma salsinha e um manjericão, compreendeu? E mesmo assim os bichinhos morrem, quando eu passei assim e tal, eu não boto a aguinha, aí eles morrem, eu compro outro. Então o agricultor que não assumiu ainda o agricultor, compreendeu? Agora, no caso do Onésimo, Paulo não faz essa mudança. Ele é útil e realmente é útil, porque foi gerado em Cristo. Mas ele já vai fazer algumas outras comparações. E vamos para os versículos 11 e 12. Outrora, ele te foi inútil.
A mim, no entanto, é muito útil. Então, olha, agora começa a fazer os trocadilhos, essas brincadeiras com as palavras, para a carta ficar amena, para a carta ficar gostosa, para ver se Filemo fazia isso, ó. Rindo, quebrava o gelo, né? Está quebrando o gelo e falando coisas verdadeiras. Então, ele agora foi gerado útil, Onésimo, útil. Mas outrora, ele que devia de ser útil, era inútil. Mas para mim, agora ele é útil. Muito útil. O que ele fez comigo, está fazendo comigo na prisão, e agora já não estava fazendo mais, porque ele usa um presente assim que está caminhando, sabe? Quando eu escrever a carta, é uma coisa, mas na hora que eu escrever a carta, ele já está indo para te encontrar. Então, quando o Filemon lê, Onésimo já não estava mais com Paulo. Mas na hora que ele estava escrevendo, era o caso, a defesa que Paulo estava fazendo. Ele estava presente. Por isso que esse presente é um presente assim, dando ideia de continuidade. Um presente dando ideia de continuidade. Eu amo, eu canto, dando ideia de continuidade. Então, quando você chegar aí em você, já pode ser passado ali para Paulo. O que ele quer dizer com isso? Ele começa a fazer, a partir de agora, 14 argumentos em favor de Filemon. E aí eu fiz uma síntese aqui, também uma tradução coloquial, para ficar um pouco mais fácil. Tenho gerado para que seja útil, o qual antes do seu renascimento em Cristo te era inútil, mas que agora tem utilidade para mim e para ti. Porque ele lá não era um escravo muito bom, tanto que não era um escravo muito bom que ele fugiu, e pode ter até causado dano pegando alguma coisa para poder se manter, e aí foi preso. E aquele tempo todo como escravo, que ele estava trabalhando com você, não trabalhava com aquele afinco, com aquele amor, com aquela dedicação, com aquela confiança, né? Agora, não, olha o que aconteceu, depois desse renascimento em Cristo, ele se tornou verdadeiramente o que ele é em essência, um homem verdadeiro, útil, deixou de ser inútil, agora ele é útil verdadeiramente como o seu nome de nascimento, como se fosse o seu planejamento espiritual, estava na marca para ele ser útil, mas ele estava se perdendo, e no entanto ele agora volta melhor para mim e para você. Vamos... Então, ele começa agora a estabelecer os argumentos. O primário é da emancipação e o argumento secundário de tratar com bondade. Diz ele no versículo 12: mando-o de volta a ti, ele, como se fosse o meu próprio coração. Lindo, né? Eu mando ele agora de volta a você, mas receba ele como se fosse o meu próprio coração. Aquele Paulo que você ama, aquele Paulo velho, né? Aquele Paulo que segue Cristo, que está na mesma empresa sua, que é o empreendedorismo crístico, né? É ele mesmo, sou eu. Aqui Paulo está mostrando a identidade. Não só eu posso dizer, e devemos dizer, eu e o Cristo somos um. Eu estou no Cristo, o Cristo está em mim. Mas se receba ele como se fosse o meu próprio coração, significa... eu e Onésimo somos um, eu estou em Onésimo, o Onésimo está em mim. Mas como Onésimo está em Cristo e Paulo está em Cristo, eu, Cristo e Onésimo somos um. Estou enrolando? Acho que é muito lógico. Nós vimos na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive. Para mim, viver é Cristo. O meu homem interior é Cristo. Ora, se essa palavra coração aqui, mais uma vez ele usa a mesma palavra, esplaguikena, que quer dizer órgãos internos, órgãos vitais, que é o homem interior, então você está recebendo o meu próprio interior, que é o Onésimo. Somos um. E quando ele diz assim, mando de volta a ti, é uma dificuldade essa tradução da palavra, porque no original está no sentido de enviar para cima. Enviar para cima. É como Paulo está dizendo assim, ele estava aqui, eu estou mandando ele agora para cima.
para uma situação, para um nível superior. Então Paulo está se colocando, como é ele que está enviando, ele está se colocando num patamar inferior, e Filemo num patamar superior. É que a palavra é técnica no original, a expressão é técnica, que ele está falando do caso Onésimo. E judicialmente, oficialmente, Onésimo é escravo de Roma. Mas agora eu gerei ele em Cristo. E se eu gerei ele em Cristo, é como se ele fosse eu mesmo. E você recebendo ele, você está me recebendo. E recebendo ele, você está também recebendo Cristo. Aliás, eu, Cristo, Onésimo e você somos um. Capítulo 14 de João, que Paulo está antecipando. Um dia conhecereis, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Eu e o Pai somos um. E um dia todos seremos um com o Pai e com Cristo. É o próprio Cristo que fala isso. Paulo está antecipando e está dizendo que ele, Onésimo e Filemo em Cristo formam uma unidade. Então, olha, o que está se passando é que tem um caso para a gente analisar. Eu estou analisando, eu estou mandando ele de volta a você. Estou enviando ele para cima. O que é enviar para cima? Eu sou de um tribunal inferior. Já analisei. A análise que eu dou, ou melhor, a recomendação que eu faço, como se fosse numa instância inferior, é essa. Agora, na instância superior, você vai analisar. Mas vai analisar na instância superior. Como é que se analisa na instância superior? Baseado em critérios daquilo que foi recomendado na instância inferior. Então essa carta é a recomendação da instância inferior, para que você ponha o caso Onésimo e analisa na instância superior. Mas na instância superior você tem que analisar agora como se fosse assim num nível mais alto, né? Aqui no Brasil essa segunda instância já é um colegiado. Não é isso? Aqui, eu não sei como é que era lá em Roma e eu não quero me meter nisso. Mas aqui é um colegiado. Vamos pegar essa ideia aí. Qual é o colegiado? Se você está recebendo ele como sendo meu próprio coração, e se eu sou um com Cristo, então sou eu, Cristo, você e ele. Temos um colegiado. Junta isso tudo e a nível superior examina. É uma das passagens assim que Paulo está chegando uma pressão extraordinária, mas só usando o amor para chegar a Filemo. Versículo 13. Eu queria retê-lo comigo, para que ele, em teu lugar, me servisse nas prisões do Evangelho. Se Paulo está preso por causa do Evangelho, e se Filemo é ligado ao Evangelho, se um irmão está passando necessidade, se um irmão está passando dificuldade, o que o outro tem que fazer? Ajudar aquele irmão, não é assim? Aliás, nós vimos no final da carta aos Gálatas, que a gente tem que ser caridoso, temos que ser amoroso, principalmente para os domésticos da fé. Nós vimos isso. Ora, se é assim, e se eu estou sendo preso, eu preciso de alguém para me servir na minha prisão. Podia reter ele, eu queria reter ele aqui, para ele me servir. E me servir mais do que no teu lugar, não. É porque você devia estar aqui me servindo. Então, eu poderia reter ele para ele me servir. Por quê? Porque eu estou nas prisões do Evangelho, não é uma prisão por problema particular. E sim, esse motivo da prisão é a mesma empresa que tu segue, que é o Evangelho. Nós estamos na mesma batalha, na mesma ação. Então eu podia reter ele para ele me servir no teu lugar, porque é dever do cristão servir ao outro cristão. Por isso eu poderia fazer isso. Mas aqui dá uma ideia de uma certa hesitação, um certo dilema. Poderia fazer isso, mas não fiz. Eu mando ele aí para, numa instância maior, você examinar, e aí sim, você fazendo mais do que eu espero, você me libera ele para ele servir a nossa causa, que é a causa de Cristo. Ele não fala isso, mas está subentendido. E por quê? Porque aqui esse dilema é uma luta entre o desejo e o dever. O meu desejo é retê-lo.
para que ele possa me servir. Tem todo o direito. Mas, no entanto, eu quero apelar ao teu coração para que possa haver um bem maior. E aí é dever, como ele é teu escravo, que você tome a decisão, para ser um bem teu. Para ser um bem teu. Então, agora vamos para o versículo 14. Sem o teu consentimento, nada quis fazer, para que a tua bondade, o teu benefício, a tua bondade, não seja forçada, não seja na força, mas espontaneamente. A palavra aqui sem o teu consentimento, esse consentimento no original é gnome, e gnome quer dizer, sem o teu propósito, sem a tua intenção, eu nada quis fazer, para que possa agir a tua bondade, e pela tua bondade você não seja forçado a nada, como se eu estivesse retendo ele, Paulo está retendo, eu não posso ir lá, como eu sei quem é Paulo, eu vou tomar, não posso tomar força, mas não era o que eu queria, eu estou aqui engolindo isso, não, mas para que você possa fazer isso espontaneamente. No original é ekousios, que quer dizer voluntariamente. Eu refiz aqui a tradução dessa passagem, também num sentido bem coloquial. Sem a tua aprovação, nada quis fazer, para que a tua bondade não fosse por imposição, mas sim voluntariamente. E aí, nós vamos para os versículos 15 e 16. Ele vai dar um argumento assim, explicando o que aconteceu e que ele queria que Filémon refletisse. Nesses momentos em que você passou sem um Onésimo, o que aconteceu? Aí Paulo, ele começa a dizer assim, tudo tem a intervenção divina, tudo é uma oportunidade divina, e ele vai começar a trabalhar com essa interferência divina no processo da fuga. É muito interessante que ele nunca vai usar a palavra fuga, ele vai falar separação, afastamento, e vai mais dizendo, como foi uma coisa que deu certo, como uma coisa pode dar certo se for errada? Veja bem, ela tem uma aparência de erro, mas foi um erro tal, que era a vontade de Deus, que ele passasse a ser verdadeiramente útil. Foi tudo o que aconteceu, que a gente pensa que é errado, acabou se transformando em algo maravilhoso, porque houve uma interferência divina, e Deus interferiu, porque já estava estabelecido, desde a origem, ou melhor, desde o ventre da mãe, ou desde o antes do ventre da mãe, como planejamento, que ele deveria ser útil, apesar dele estava tendo uma atitude inútil, não realizando aquilo que ele foi planejado. Mas agora, com essa atitude que ele fez, ele acabou proporcionando a interferência divina, e a interferência divina transforma tudo para o bem. E ele diz assim, bem pode ser, analisa, vamos parar um pouquinho, eu não estou dizendo, mas reflita, bem pode ser que tenha acontecido dessa seguinte forma, tira da tua cabeça que ele é um fujão, ele estava apenas realizando o projeto para qual já estava determinado, que é de ser verdadeiramente útil. Bem pode ser, ele tinha separado de ti ou se afastado de ti, repare, ele não usa a palavra fugir aqui, para não trazer embaraço, para não usar a palavra negativa, apenas por algum tempo, temporariamente, para o recobrar para sempre. Que bonito. Ele apenas fez isso temporariamente para que você, Filémon, possa recobrar ele, tê-lo de novo, agora de forma definitiva, para sempre. Agora nunca mais ele vai deixar de ser alguém unido a você. Então, é um projeto que, bem executado,
bem executado. Aquilo que pensa que foi negativo, não, está sendo um projeto bem executado. Você vai ter uma pessoa útil para sempre. Ó, que é mais mérito do que esse? Mais vantagem do que essa, Filemo? Ele fala no versículo 16, já não mais como escravo. Porque se agora ele estava em Cristo não existe escravo nem homem livre. Lembra que nós vimos isso na carta aos Gálatas? Ah, se não existe nem escravo, nem homem livre. Ah, se não existe nem homem nem mulher. Ah, se não existe nem judeu nem gentio. Em Cristo todos somos um e iguais, né? Agora ele não volta a você mais como escravo, porque agora ele é um irmão nosso. Se ele foi convertido em Cristo, ele é teu irmão. Ah, ele é meu irmão. Ah, mas ele é irmão de Cristo. Ah, e também Cristo também morreu por ele. Essa empresa que nós seguimos, que é a empresa crística, também veio a favor dele. Ah, e se ele é nosso irmão, então ele volta muito mais do que escravo. Ele volta irmão amado. E ele explica, particularmente para mim, que me serve aqui nas minhas prisões, nas prisões do Evangelho. Mas com muito mais razão, essa é a melhor tradução da palavra, da expressão que se segue, mas com muito mais razão para ti. Ué, que serve diretamente a você, muito mais razão. Se para mim já foi uma vantagem, imagina ele que, se você não libertar, não emancipar, vai ficar com você, e ele vai ficar com você como cristão. Então você vai ter muito mais vantagem do que antes. Pense nisso. Mas quando ele fala aqui, já não mais como escravo, aí ele está fazendo uma brincadeira, né? Ele está falando só a nível interno da igreja cristã, porque a nível oficial, Onésimo era, sim, judicialmente, oficialmente escravo. Mas Paulo já passa por cima, ele é irmão amado. Se ele é irmão amado para nós, no nosso particular, no tipo de fé que nós exercemos, ele não é mais escravo, é muito mais que escravo, isso se chama irmão. E repare que ele vai ser muito mais útil a você, não só na carne, mas no Senhor. Na carne é nas coisas humanas, as coisas humanas que um escravo faz, mas também nas coisas espirituais que se faz no Senhor, que é na mensagem do cristianismo. Então você vai ganhar agora alguém que poderá te servir nas coisas materiais e poderá ser útil para você também nas coisas espirituais em Cristo. Ora, vamos para o versículo 17. Se me tens para o companheiro, receba-o como a mim mesmo. Agora, mais uma vez, ele usa essa expressão. Mas para não dizer que coração são os órgãos vitais, só estômago, intestino, pulmão e rim, ele agora resolve, assim para ficar mais claro, e não usar a palavra coração, usar o Paulo como inteiro. É como se você estivesse recebendo a mim mesmo, para não fazer nenhuma outra possibilidade de entendimento. Agora veja bem, se me tens por companheiro, no início nós começamos a dizer que Paulo mandava junto com Timóteo recomendações para o amado Filemo, companheiro deles nos trabalhos do Evangelho. Sim, agora ele vai usar essa palavra companheiro, mas com uma pequena variante. Por isso que a tradução é por companheiro, mas a ideia aí é de acordo comercial. Acordo comercial. Aí é companheiro no sentido de sócio. Aí ele dá uma virada, uma guinada extraordinariamente. Preste atenção, Filemo, olha só. Se você me tem como sócio, e sócio de quê? Eles eram com a empresa deles, a empresa do Cristo, do empreendimento Cristo. Nós somos sócios nessa empresa. Agora eu estou te apresentando um novo sócio, porque ele é nosso irmão em Cristo, e se ele é do Cristo, ele faz parte da mesma empresa nossa, ele também é nosso sócio. Se você me tem como sócio, saiba que Filemo também é nosso sócio. Aí fecha. A grande dificuldade é quando a gente lê, que a gente não sabe que no original a palavra está em argumentos comerciais. E já já ele vai explicar mais
causa desses argumentos comerciais. Mas deixemos assim por enquanto, né? Então o Onésimo é nosso sócio, faz parte da nossa empresa. E tem o mesmo direito que todos nós temos, é sócio por igual, né? Porque tem esse negócio, sócio majoritário é só Cristo. Na empresa crística, sócio majoritário é só Jesus. Quem manda mais na igreja do Cristo? Eu, você, Paulo, Onésimo, Filésio, todos somos um em Cristo. E cada um, como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, cada um é um órgão para realizar uma função, mas todos temos Cristo por cabeça. A cabeça é que dirige, não somos nós. Então, me recebendo Ele agora como nosso sócio. Vou além, versículos 18 e 19, diz Paulo: se te fez alguma coisa, algum dano, a palavra no original é adikel, quer dizer, se ele fez algum furto, como talvez seja a intenção do Emanuel, lá naquela passagem que nós lemos no início, servos que furtaram, que estavam presos para ser regenerados. Se aconteceu isso, se ele te fez algum dano, ou se te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Por isso que a gente tem que amarrar o versículo de cima com a ideia de sócio, que agora ele está falando conta. Nós temos uma conta, lança na minha conta. Paulo não podia pagar nada. Aqui o Filemo deu até uma risada, né? Paulo se sustentava com as próprias mãos, fazendo tendas. E não é quem faz tenda que pode ter escravo, né? E mais ainda, ele mesmo, quando foi alugada a tal casinha que ele ficou, eu falei no início por Lucas, ele falou para os irmãos que estavam cercando ele, que é Demas, que é Marcos, que é Lucas e Aristarco, para que eles fossem trabalhar, diz lá o livro Paulo Estevam, vão trabalhar para vocês não serem pesados a ninguém, a nossa comunidade aqui de Roma. Então repare que eles tinham de trabalhar para sustentar. Olha que então, que interessante, é que ele não tinha aqui como pagar nesse sentido, e ele vai explicar como que ele vai pagar essa conta. Mas se ele te causou algum dano, tá certo? Lança-o na minha conta. Eu, Paulo, do próprio punho escrevo, eu o pagarei. Então, eu do próprio punho escrevo, eu pagarei, nota promissória. E nos livros de história daquela época, várias vezes isso era usado como argumento de dívida, como nota promissória. Então aqui nós ele quando usa essa palavra, ele está brincando, ele está sendo descontraído. Repare, olhe bem, preste atenção, eu estou botando com a minha própria letra, a minha letra é garantia da dívida. Se ele está te devendo alguma coisa, se ele te fez algum dano, se ele te causou algum prejuízo, a minha letra é garantia, eu pago. Tem que saber como, que ele vai pagar. Eu pago. É muito amor pelo outro. E ele diz assim, né? Para isso tudo, e aqui é a parte mais alta da carta. Prestem bem atenção. Olhe bem, estou escrevendo com a minha própria mão como garantia de que eu vou pagar. E faço isso para não ser preciso te lembrar que tu mesmo, Filémon, és devedor de ti mesmo a mim. Quanto você vale, Filémon? Isso que você vale, você é devedor a mim. Fui eu, por meu intermédio, que gerei esse Filémon novo. Porque se Onésimo foi convertido a Cristo, Filémon também foi. E se Onésimo é uma nova criatura, Filémon também foi uma nova criatura. Quem fez isso? Paulo. Quanto vale isso? Então, eu nem quero lembrar, Filémon, eu nem quero lembrar dessa dívida que você tem. Uma super jogada de amor, porque eles estão brincando aqui, Paulo não está sendo agressivo, uma jogada de amor, ele não podia pagar nada, eu só estou dizendo, preste atenção, se eu converti ele, e
e também converti a você, se ele te fez algum dano, esse dano aí é de ordem material. Agora, a sua conversão é de ordem espiritual. O que vale mais? O que eu fiz por você espiritualmente ou o que ele deve materialmente? O que deve materialmente é sempre a menor parte. Por mais que tenha sido o dano, é material. E nada do que é visível, diz Paulo, pode ser comparado ao que é invisível. Não tem dúvida. Então é como se estivesse dizendo assim: o Onésimo tem uma pequena dívida. Qual a pequena dívida? A de escravo ou talvez de um furto que ele tenha feito. Mas você, Filemo, tem uma grande dívida, pois foi por meu intermédio que eu te dei Cristo. O que vale mais? Coloque na balança: o presente Cristo ou o presente da dívida de Onésimo? Insignificante, se nós formos comparar assim. Aí ele vai para o versículo 20. Sim, meu irmão, eu quisera regozijar-me em ti no Senhor. Ou, em outras palavras, eu queria tirar um proveito de você. Regozijar em ti no Senhor é tirar um proveito. A palavra no original olha só como o grego é rico. Uma palavra tem um significado enorme, e aqui a gente não tem que traduzir com uma frase. Mas no original está onaimen, que quer dizer, eu queria tirar um proveito seu. Qual o proveito? Me reanima. Você tem reanimado, ele falava lá no início, antes de fazer o pedido de Onésimo. Repare, você está lendo uma carta, não tinha chegado ainda o caso Onésimo, não tinha chegado, só vai chegar lá pelo versículo 7 ou 8, ele está lendo. Paulo diz assim: fico tão feliz, é tanto gozo, é tanta alegria para mim, é tanto consolo que eu recebi em saber que você reanima os cristãos, que você dá refrigério para os cristãos, que você reaviva os cristãos. Quando eles estão meio tristes, meio cansados, desanimados, você é a mão amiga, você é o companheiro que fica do lado, dá consolo e sustenta. Eu estou usando isso, eu também quero ser reanimado por você. Eu também estou com o coração apertado por causa do Onésimo. É meu filho, sabe, é pedido de mãe, é mãe pedindo. Será que você não pode ser generoso por meu filho? Verdadeiramente, Onésimo era filho de Paulo, porque foi gerado espiritualmente por Paulo, como Filemo também, tá certo? Então eu te peço, me reanima, me dê uma injeção de ânimo, assinalando que você concorda com isso, com esse meu pedido. Aí ele continua: escrevo, está no versículo 21, escrevo confiando na tua obediência, sei que farás muito mais do que eu peço. Aqui a obediência, eu posso colocar aqui a autoridade de Paulo. Paulo está pedindo, aí é um apóstolo pedindo. Fugiria de toda essa tônica de brincadeira que ele estava usando, de carinho, brincadeira saudável, gostosa, de trocadilhos, de ânimo, pedindo para ser reanimado. E ele que estava desanimado com essa dúvida com relação a Filemo, me reanima, com relação a Filemo e a Onésimo, me reanima. Como que agora ele vem com uma frase: espero na tua obediência? Não é isso. Ele está dizendo assim, preste atenção: você é de Cristo, você faz isso. Olha como ele começa lá no princípio da carta, quando ele diz assim: eu sei, eu estou ciente do teu amor e da tua fé para Jesus e para os cristãos. Então, porque eu sei que você tem esta fé, esse amor para os cristãos, e quem serve Cristo é obediente a Cristo, então essa obediência ele está usando em nome de Cristo, não é em nome dele, Paulo, porque aqui ficaria pesado, tá certo? Como eu sei que você tem fé em Cristo,
e ama em Cristo, ele diz isso no início, e então por essa obediência a Cristo, eu sei que tu vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Aqui no original, essa colocação, fazer muito mais, tem a ver com aquela passagem que está em Mateus, no capítulo 5, versículo 41, que é uma frase de Jesus que diz assim: se alguém te pedir para andar 1 milha, ande 2 milhas. O que é isso? É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Sei que farás muito mais do que eu estou pedindo. É isso. No original dá essa ideia de milha. Sei que você fará muito mais do que só 1 milha. Que eu estou pedindo 1 milha. Você fará 2 milhas. Entendeu? Então vamos lá. Um cidadão podia ser convocado por um soldado romano. Um cidadão poderia ser convocado para um soldado romano para carregar o fardo dele do soldado, já que ele precisava chegar lá na batalha descansado, né? Carregar, por sua boa vontade, 1 milha. Isso era a regra de Roma. Se um soldado chegasse a você e pedisse para você carregar o fardo de alguma coisa, até 1 milha você tinha de fazer. Veja o caso de Rufus, de Simão, né? Aquele Simão que ajudou o Cristo a carregar a cruz, né? Oi? E que ele foi chamado, não me recordo agora do sobrenome dele, mas Simão, pai de Rufus e de Alexandre. Ele foi chamado para carregar a cruz do Cristo. E ele teve de fazer porque é uma solicitação dos soldados romanos, né? E Simão Cirineu, tá certo? Eu falei, Paulo, qual é? Não vai me lembrar não? Aí Paulo lembrou. Muito bem. Simão Cirineu, que ajudou o Cristo a carregar a cruz. Essa é a mesma ideia, a pedido de quem? Dos soldados romanos. Ele não podia dizer não. Agora, se imagina você carrega 1 milha e o soldado, então, pega o fardo e vai passar para outro, ou ele mesmo vai levar. Você diz assim, não, eu faço questão, por minha boa vontade, eu quero carregar mais 1 milha. Então, ele está sendo assim, generoso com o exército romano. É isso que Paulo está dizendo aqui para Filemo. Eu sei que você fará mais. Eu estou pedindo 1 milha, eu sei que você vai fazer mais, vai carregar 2 milhas, vai ser muito mais generoso. Bom, muito bem. Ao mesmo tempo, aí ele muda de assunto e vai encerrar a carta. Ao mesmo tempo, me prepara uma pousada, porque eu sei com as suas orações que em breve me será concedido, eu serei assim um benefício. Será me concedido o benefício para os crentes. A tradução é muito difícil de fazer, mas a ideia é a seguinte: eu estou preso, já vou ser julgado. Tenho uma confiança nas suas orações, Filemo, por causa da sua oração, que eu serei livre. E livre, então, vou estar contigo. Me prepara uma pousada. Me prepara uma pousada, eu vou estar contigo. E mais, porque eu ficarei livre pelas tuas orações, mas você faz a oração para Deus. Não é a sua oração que me liberta, você faz a oração para Deus. Quem atende a oração é Deus. Então quem me liberta é Deus. Ficou claro? Por isso que a tradução fica mais difícil. Não são as orações de Filemo, as orações que libertarão Paulo. As orações vão a Deus. Deus liberta, e Deus só liberta porque Paulo será algo assim como se fosse um beneplácito, será um bem, uma doação de Deus para os crentes. É como se fosse um presente. Até essa palavra doação aí no original está no sentido de presente. Deus vai me libertar para eu ser um pouco mais de presente para os crentes, para que a empresa crística, ainda por meu intermédio, possa continuar mais um pouco.
e realmente Paulo vai ser livre num primeiro momento, vai fazer ainda mais empreendimentos cristãos, né? Diz a tradição que ele inclusive vai chegar na Espanha, depois sim aí ele volta, aí será preso e preso definitivamente e aí degolado. Muito bem, então até aí está batendo. E aí ele encerra mais dizendo assim, nos versículos 23 e 24, saúda-te o Epáfras, que é meu companheiro na prisão em Cristo. Então Epáfras estava preso também. E quem é Epáfras? Aquele que fundou lá a igreja de Colossos, que a tradição diz que fundou a igreja de Colossos, aonde morava Filémon. É isso? Te saúda Epáfras, porque inclusive ele é citado 2 vezes, ele que dá informação a Paulo sobre Colossos, que saiu aí então a epístola aos Colossenses, que numa qualquer hora nós vamos estudar a epístola aos Colossenses. Epáfras é citado lá no capítulo 1, versículo 7, e no capítulo 4, versículo 17. Ele é meu companheiro em prisão. Também te saúda Marcos, que era sobrinho de Barnabé, que é o evangelista Marcos, seu nome era João Marcos. Também te saúda Aristarco, como que é citado em Atos no capítulo 19, versículo 29, Colossenses no capítulo 4, versículo 10. Aristarco estava lá em Roma com Paulo, o Emmanuel fala bem dele, fala bem no sentido de bastante dele, estava ali nessa empresa do lado da prisão de Paulo. Demas também te saúda, como está também, ele é citado na carta aos Colossenses no capítulo 4, versículo 14, mas na segunda carta ao Timóteo, no capítulo 4, versículo 10, Paulo está um pouquinho triste com Demas, quase que deu Damas, meu Deus, mas ele está um pouco triste com Demas, porque Demas deixou-os para as coisas do mundo. Não quer dizer que ele passou a ser mundano no sentido de negativo, talvez foi realizar negócios do mundo, e não o negócio do empreendimento crístico, né? Precisa se estudar mais isso. Quando a gente chegar a Colossenses, a gente vai se debruçar a Timóteo, a segunda carta a Timóteo, a gente se debruça mais sobre essa passagem. E também te saúda Lucas, que na carta aos Colossenses, no capítulo 4, versículo 14, é chamado de o meu médico muito amado, o meu médico caríssimo. E Paulo diz que Epáfras, João Marcos, Aristarco, Demas e Lucas são os meus cooperadores lá na prisão que ele estava passando em Roma. E por fim, ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, no versículo 25, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todo o vosso espírito. Então ele deseja a Filémon a graça de nosso Senhor Jesus Cristo no vosso espírito, no homem essencial, no homem verdadeiro, que essa graça se derrame sobre você. E aí essa graça se derramando sobre você, a oração que Paulo fazia, né? Com certeza vai fazer você ter um juízo perfeito para, na obediência a Cristo, entender que eu, você, Onésimo, Cristo, Epáfras, Aristarco, Demas, Lucas, João Marcos, todos somos sócios desse empreendimento que Deus nos deu para implantarmos o reino de Deus na terra, e oxalá aconteça o mais breve possível. Como essa carta termina aqui, ela é um capítulo só, se a gente pode chamar de um capítulo, né? Como ela termina aqui, a gente fica assim, pensando, e Filémon? E Filémon? Toda a tradição cristã, e eu comecei aqui citando grandes pais da igreja, como Inácio, Tertuliano, Orígenes, Eusébio, Jerônimo, né? Grandes pais da igreja sempre colocaram esse Onésimo como bispo do cristianismo. Então, Filémon fez muito mais do que realmente Paulo pediu. Muita paz, fique com Deus.